Boa tarde, então, conselheiros. Sejam todos bem-vindos, estudantes, aqui dentro da reunião do Conselho Superior. Então, como já havia informado, essa é uma intervenção dos estudantes, dada a problemática que os estudantes viram aí com essa situação do Futurice. Como eu já havia adiantado, a gente, então, escreveu uma nota, os estudantes, né, escreveram uma nota, a qual ela foi aprovada agora nessa Assembleia dos Estudantes. E aí eu vou chamar aqui o estudante Felipe, né, o companheiro Felipe, para fazer a leitura dessa nota para os conselheiros, para que seja, então, de conhecimento de todos. Boa tarde, então, a todos os conselheiros do Conselho Superior. Antes de iniciar a leitura da nota, eu queria registrar aqui, então, que a gente tem um intérprete para que todos os nossos alunos surdos possam acompanhar, né, a nossa manifestação e a nossa leitura também. Nota dos estudantes do IFSC contra a adesão ao projeto Futurice e em repúdio à tentativa de privatização das universidades e institutos federais. 8 meses já se passaram e o governo federal não conseguiu apresentar propostas concretas de políticas públicas para o desenvolvimento da educação, em especial da educação profissional, científica e tecnológica, se preocupando em estar alinhado apenas com os interesses do mercado financeiro. Na realidade, o que tem sido apresentado é uma perseguição ideológica, discursos de ódio e mentiras contra as universidades e institutos federais, professores e estudantes, e atacando a educação brasileira através de cortes orçamentários em todos os níveis de ensino. Nos últimos anos, as instituições federais de ensino superior sofreram duros golpes, com cortes que reduziram seus orçamentos para quase metade. Entendemos todas essas medidas enquanto continuação de um projeto de desmonte intensificado com a aprovação da Emenda Constitucional 95 em 2016, que criou um teto fixo de investimentos por 20 anos, com base no valor executado do ano anterior, impossibilitando maiores investimentos na educação. Em maio de 2019, o Ministério da Educação apresentou novos cortes às IFES, na ordem de 30% a 40%, que colocam em risco o funcionamento dos institutos e universidades federais. Grande parte dos reitores dessas instituições, através do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIF, e da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a ANDIFES, já declararam a impossibilidade do cumprimento de todas as ações para a conclusão do ano letivo, com cenários de suspensão das atividades acadêmicas ainda no segundo semestre de 2019. Só no Instituto Federal de Santa Catarina, o corte chegou a 37,18% do orçamento de custeio e investimento previstos para 2019, o que resulta em 23,5 milhões a menos para a instituição. Inúmeras pesquisas estão paradas por falta de bolsas que são fundamentais para os seus desenvolvimentos. Contratos de serviços já foram cancelados, resultando na demissão de terceirizados e já afetando políticas importantes de assistência estudantil, como os restaurantes universitários. Os reflexos desse projeto de desmonte da educação pública já começaram a aparecer. Recentemente foi anunciado pela Diretoria de Assistência Estudantil, a DAE, do IFSC, que todas as novas chamadas da assistência estudantil para concessão de auxílios estão suspensas. Ou seja, os auxílios previstos no PAEVES, Programa de Atendimento aos Estudantes em Vulnerabilidade Social, que contempla auxílios permanência, moradia, eventos, cotistas, dentre outros, não serão ofertados para novos estudantes. Mas o projeto de desmonte não acaba na questão orçamentária. Em julho deste ano, o MEC apresentou o programa Institutos e Universidades Empreendedoras e Inovadoras, Futurice, um projeto de lei construído sem nenhuma participação ou consulta à comunidade das IFES, sem nenhum debate prévio com estudantes, professores, técnico-administrativos, pró-reitores e reitores. O programa apresenta a proposta de captação própria de recursos, o que é uma verdadeira entrega das instituições à dependência dos interesses do setor privado e a desresponsabilização do governo no financiamento público à educação profissional e superior. Com isso, as IFES ficarão à mercê de interesses privados e ao mercado financeiro, que buscarão retornos de seus investimentos, trabalhando apenas com a lógica investimento versus lucro, e
correndo grandes riscos de perderem o financiamento público a qualquer momento. Outro ponto importante apresentado no projeto é referente à responsabilidade das organizações sociais, as OSs, colocando em xeque os cargos da administração pública e deixando em aberto o papel de todos os conselhos e colegiados que fazem parte da gestão democrática participativa das universidades e institutos federais. Com o Futurice, as OSs poderão exercer atividades fim nas universidades, como contratação de professores e gestão nas áreas de ensino e pesquisa, ditando também quais serão as áreas que receberão recursos, essencialmente as que darão retorno financeiro direto, deixando o papel social das IFES de lado. Isso também significa retirar a autonomia didático-científica e administrativa das universidades, violando o artigo 207 da Constituição Brasileira de 1988, que garante às universidades a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Além dos cortes e da total abertura para o financiamento privado, as universidades têm tido sua autonomia ameaçada. Somente neste ano, Bolsonaro nomeou interventores para o cargo de reitor em 7 instituições: Universidade Federal do Ceará, Universidade Federal do Recôncavo Baiano, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Universidade Federal da Fronteira Sul, Universidade Federal da Grande Dourados e Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro. Entendemos que essas nomeações corroboram com o processo de desmonte da educação pública e que o governo federal quer impor às universidades e institutos federais e demonstra o caráter autoritário desse governo que desrespeita os processos democráticos das instituições, a autonomia e a soberania na produção científica no nosso país. Esse ano, o IFSC passará pelo processo de consulta para eleger o novo reitor e demonstramos aqui nossa preocupação diante desses últimos acontecimentos. Por tudo isso supracitado, nós, estudantes do Instituto Federal de Santa Catarina, representados aqui pelas entidades estudantis que assinam essa nota, nos colocamos contrários ao projeto Futurice em sua totalidade, bem como ao projeto do governo de precarização das IFES e da educação pública brasileira, instrumentalizados pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. Aproveitamos para destacar e nos solidarizar com as instituições que tiveram interventores nomeados, desrespeitando sua autonomia, e nos colocamos em defesa da democracia em nossa e em todas as instituições públicas de ensino. Apresentamos essa nota com a posição dos estudantes e convocamos o Conselho Superior do IFSC a considerá-las. E muito mais que isso, cobramos deste Conselho e da gestão máxima do IFSC um posicionamento claro, contundente e firme, não só em repúdio ao programa Futurice, mas também a todo o projeto de desmonte apresentado pelo MEC, e por isso exigimos que este Conselho Superior e esta reitoria assim o faça. Assinam essa nota: Grêmio Estudantil Itajaí, Grêmio Estudantil Canoinhas, Grêmio Estudantil Palhoça, Grêmio Técnico Estudantil Criciumense, Grêmio Estudantil São Carlos, Grêmio Estudantil Leu São José, Grêmio Estudantil Caçador, Grêmio Estudantil Jaraguá do Sul Centro, Grêmio Estudantil Gaspar, Grêmio Estudantil Livramento Florianópolis, Centro Acadêmico de Eletrônica Industrial Florianópolis, Centro Acadêmico de Engenharia Eletrônica Florianópolis, Centro Acadêmico de Gestão da Tecnologia da Informação Florianópolis, Centro Acadêmico de Design de Produto Florianópolis, Centro Acadêmico Livres em Química Criciúma, Centro Acadêmico de Engenharia Mecatrônica Criciúma, Centro Acadêmico de Hotelaria Florianópolis Continente, Centro Acadêmico Livre em Física Araranguá, Centro Acadêmico de Engenharia de Controle e Automação Chapecó, Centro Acadêmico de Engenharia Mecânica Lages, Grêmio Estudantil do Campo Xanxerê e Grêmio Estudantil do Campo Chapecó. Engenharia Mecatrônica do Campus Florianópolis. Viva!
Bom, enquanto ainda aproveitando desse espaço de manifestação dos estudantes, né, gostaria de informar que todas as deliberações, né, que foram feitas, todos esses encaminhamentos que a gente está tomando aqui no Consup, foi deliberado pela Assembleia Geral dos Estudantes, que a gente acabou de ter aqui no Centro de Eventos do Campus Florianópolis Continente, com a participação de aproximadamente entidades e estudantes de 18 campos da nossa instituição, né? E também eu queria aproveitar esse espaço de manifestação para reiterar que nós, os estudantes do Instituto Federal de Santa Catarina, estamos aqui no Conselho Superior para dizer a toda a comunidade acadêmica que nós não negociamos o Futurice. Um projeto que veio de goela abaixo, construído sem a participação da comunidade acadêmica de nenhuma instituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. E que mesmo ainda sendo um projeto, nos deixa evidente que a essência do que é proposto pelo MEC não representa o projeto de IFSC que a comunidade deseja e precisa. Hoje, eu gostaria muito de poder dizer que contra esse projeto de desmonte da educação pública, o IFSC tem uma unidade, em que o nosso adversário está apenas na cadeira da presidência da República. Mas em respeito ao movimento estudantil e aos servidores da instituição, que são vítimas de uma gestão vingativa e mentirosa, preciso registrar aqui que a ameaça não está só em Brasília. Além de todos os ataques do governo federal, o movimento estudantil e os servidores do IFSC precisam lidar com os ataques orquestrados daqui de Coqueiros. Ataques de uma gestão autoritária que tenta a todo custo boicotar o movimento estudantil por atritos pessoais com estudantes e servidores apoiadores. Como se não bastasse, persegue servidores da instituição e por muito menos ameaçou uma servidora com um processo administrativo disciplinar simplesmente por ter reservado um espaço para uma assembleia dos estudantes convocados pelas entidades estudantis oficiais do IFSC, tendo única e exclusivamente como pauta o programa Futurice, o orçamento da instituição e a autonomia universitária. Sinto em informar que se a gestão máxima quiser punir todos os que colaboraram de alguma forma para a realização desse evento dos estudantes, terá que se ocupar em encabeçar a criação de PADs em mais de 60 servidores da instituição. Além de tudo isso, uma gestão máxima que não respeita a autonomia dos campos, tentando arbitrariamente proibir o apoio de alguns diretores de campus ao movimento estudantil. Nos envergonha uma gestão que em outubro de 2018 saiu na passeata do Ele Não e hoje adota medidas tão autoritárias quanto as do governo federal, simplesmente por perceber a grande rejeição que vem recebendo. Nos envergonha uma gestão que, através do pró-reitor de extensão, provoca a Procuradoria do IFSC para a retirada das faixas do Grêmio Livramento contra os bloqueios orçamentários. No CPEI, um discurso pró-IFSC. No anonimato, golpeia justamente aqueles que lutam diariamente pela nossa instituição. Nos envergonha uma gestão que provoca a CGU para acabar com a jornada flexibilizada dos servidores, mentindo para a comunidade que não tinha outra opção e deixando os nossos alunos e servidores do campus Florianópolis, por exemplo, sem atendimento médico em uma parte do dia. Os estudantes não formam chapa para processo eleitoral. Os estudantes querem estudar. Os estudantes querem lutar pela educação pública e pela nossa instituição. Se a gestão máxima do IFSC não reconhece e não aceita que qualquer estudante ocupe esses espaços, nós teremos oposição até abril de 2020.